Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 26 de dezembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Atenas, também em Kyiv, 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um ataque com drones russos contra a Ucrânia, um ataque pequeno que não resultou em nada. Os ucranianos, por sua vez, fizeram um ataque aqui na cidade de Remnelsky-Chatinsky, nessa região aqui de Rostov, destruindo uma fábrica de combustível sólido para foguetes ali na região, né? Na linha de frente, nenhuma grande novidade aqui, mas a gente tem aquele diário do norte-coreano que, entre outras coisas, explicava como combater os drones ucranianos. Olha que coisa curiosa, né? A gente vai ver aqui quais são as técnicas dos norte-coreanos para combater drones ucranianos. Realmente muito engraçado. Vamos falar também sobre as negociações entre o Trump e o Putin e o desespero dos russos com a economia russa. E vamos corrigir também uma informação dada ontem sobre aquele avião da Embraer que caiu ali no Cazaquistão. A gente sabe agora, ou pelo menos agora já está mais do que claro para muita gente, que foi de fato atingido por defesa antiaérea russa, ou seja, os russos não querem fazer como os ucranianos proibiram o tráfego comercial na Ucrânia toda. Quando eu vou para a Ucrânia, eu tenho que pegar o trem, tenho que ir de trem. De forma que você evita esse tipo de problema. Os russos querem continuar tendo aviões comerciais na Rússia e com isso acabam tendo esse tipo de problema, né? A gente tem informação, inclusive, que eles queriam que o avião caísse no Mar Cáspio. Vamos entender essa história para afundar com as provas. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Milei Turguniev, Receitas Fits com Abóbora e Chicória e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando sobre a questão do avião, porque eu falei sobre isso no vídeo de ontem, né? Um avião que caiu com 67 pessoas no Cazaquistão. Ele levantou voo de Baku, aqui no Azerbaijão, né, em direção a Grozny. Então ele vinha, era um voo curto, um voo de 1 hora, saía aqui de Baku e pousaria aqui em Grozny, na Chechênia, né? E ele acabou sendo desviado aqui para Aktau, lá no Cazaquistão, e caiu no chão, né? Mas felizmente sobreviveram muitas pessoas. Parece que tem 32 pessoas internadas no hospital, sobreviveram a um acidente. Num voo aéreo, um acidente aéreo desse tipo, normalmente não sobrevive ninguém, né? Infelizmente, os pilotos faleceram, tá? Os pilotos não sobreviveram, mas não deixam de ser heróis. Conseguiram salvar quase metade dos passageiros do avião numa situação absurda que eles enfrentaram, né? Então, ontem, quando eu falei sobre esse caso, eu disse que a teoria mais corrente era de que seriam pássaros que entraram na turbina e isso que teria causado o problema do avião, né? Só que, lógico, essas notícias ficam saindo atualizações ao longo do dia, e ontem mesmo eu fiz um vídeo lá no Ancapsu, em que eu falava sobre justamente esse acidente também, e ali você já tinha naquele momento informações mais detalhadas que realmente o que causou a queda do avião foi defesa antiaérea russa. Existe uma certa discussão se teria sido um Buk ou um Memped, tá? São dois tipos de defesa antiaérea. O Buk é um sistema de míssil, ele é muito grande, então teoricamente faria danos maiores contra a cauda do avião, né? A visão que você tem aqui da cauda do avião toda perfurada, o pessoal acha que não foi um Buk, porque isso aqui é muito pequeno, um Buk causaria um estrago grande, mas outras pessoas dizem que tudo depende da distância que o projétil do Buk explodiu do avião, porque nesse sistema de defesa antiaérea, você lança um projétil, quando ele está perto do alvo, ele explode para aumentar a chance de atingir o alvo, né? E de repente, se ele explodiu longe, ele pode causar um dano menor, como é o que é visto aqui, né? Outros dizem que foi um Memped. O Memped é um sistema portátil, né? Você lança ele dos ombros, você coloca no seu ombro e lança, e também derruba aviões e coisa e tal, mas é pequeno. Então, mais uma vez, poderia ser por isso que causou um ataque relativamente pequeno no avião. Pequeno, mas foi capaz de derrubar o avião, né? Vocês veem esse caso aqui, né? Então, só relembrando, o avião saiu aqui de Baku com destino a Grozny. Ele teria sido visto aqui, ó, tem um ponto aqui que ele apareceu aqui, tá? Daqui ele pulou para cá e depois pulou para cá e acabou caindo aqui em Aktau, né?
aqui no Cazaquistão. E aí tem um monte de informações estranhas nessa história. O que envolve também isso daqui? No momento que estava acontecendo, que o avião ia pousar, estava acontecendo um ataque de drones ucranianos contra a cidade de Grozny, né? A gente já falou sobre isso, os ucranianos já atingiram vários alojamentos de soldados ali em Grozny, então a defesa antiaérea russa estava atuando ali no momento, daí mais uma indicação de que isso poderia ser o problema. O GPS estava com distúrbio, estava sem GPS na região. Isso não impede o voo do avião, tá? O avião tem outras formas de se guiar e coisa e tal, mas a falta de GPS pode indicar justamente que havia um jamming de GPS para evitar o ataque ucraniano ali na região, ou seja, reforça o fato de que estava sob ataque aquela região, né? E é justamente por isso que na Ucrânia, para não ter esse tipo de problema na Ucrânia, que a Ucrânia proíbe voos comerciais, não tem voo comercial na Ucrânia. Eu fui para lá, tive que pegar um trem, 17 horas de trem de Varsóvia até Kiev. Quando eu fui de Kiev para Odessa, também peguei o trem, são 8 horas de Kiev para Odessa de trem. Quando eu fui para Kharkiv, também 5 horas de trem de Kiev até Kharkiv. Então, assim, é trem para tudo quanto é lado. São trens bons que tem lá na Ucrânia, tá? Os trens lá são confortáveis, são trens rápidos e coisa e tal. Mas, enfim, você não tem voos porque justamente para evitar esse tipo de coisa. A Rússia quis manter a normalidade ou a impressão de normalidade numa guerra e com isso você tem esse tipo de problema, né? Aparentemente foi o mesmo erro que aconteceu com o MH17 lá em 2014. Os russos derrubaram o voo que vinha de Amsterdã em direção a Kuala Lumpur. Foram 380 mortos, uma tristeza muito grande o voo MH17 lá em 2014, né? O Igor Girkin, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, ele está preso na Rússia, né, e ele é um dos acusados, um dos criminosos de guerra por esse atentado contra o MH17 lá em 2014. Né? Mas enfim, agora a gente já sabe que não foi pássaro na turbina, que foi de fato a defesa antiaérea russa. Mas tem um detalhe maior ainda, tem um detalhe que eu acho que é importantíssimo nessa história. Olha só. Quando o avião teve problema, ele estava aqui em Grozny, ele solicitou emergência, ele queria pousar de emergência. E aí ele pediu para pousar em um desses 3 aeroportos que tem aqui, ó, Marklaka, eu não vou ler esse outro nome aqui, e Kalchik. São os 3 aeroportos próximos que tem aqui de Grozny, né? Então ele estava em emergência, ele pediu para pousar no aeroporto próximo. O que falou a torre do aeroporto de Grozny? Não, pousa lá em Akhtal. Olha só o que eles fizeram. Por que eles fizeram isso? Tinha 3 aeroportos aqui que eles poderiam pousar perto, evitando a área de Grozny, onde estava havendo um ataque ucraniano. Então ele poderia pousar aqui em Marklaka, que é também no Daguestão, né, perto da Chechênia aqui. Poderia ser na Ictéria aqui. Enfim, tinha vários aeroportos próximos. Mandaram ele para cá. Por quê? Porque tinha expectativa que o avião caísse no Mar Cáspio e afundasse, e daí ninguém ficaria sabendo que foi um ataque de defesa antiaéreo russo, ou seja, ninguém colocaria a culpa nos russos. O pensamento do cara da torre de controle lá de Grozny foi o típico pensamento soviético. Ah, vai matar todos os passageiros, mas vai cair o avião mesmo? Deixa para lá. Mata, pelo menos eu não fico culpado, pelo menos não aponta o dedo para mim como culpado por derrubar esse avião, né? E aí, para azar desse pessoal, o avião conseguiu chegar até Akhtal, né? E por muito pouco não conseguiu pousar, né? Vocês viram que o piloto estava tentando controlar o avião, ele estava com dificuldade, devia estar sem hidráulica do avião, mas ele conseguiu chegar até pertinho e muitos passageiros sobreviveram, inclusive. Então hoje a gente já sabe agora que foi a defesa antiaérea russa que fez isso. E mais do que isso, que a torre de controle do aeroporto de Grozny mandou ele lá para o Cazaquistão na expectativa de matar todo mundo e sumir com o erro dos russos no Mar Cáspio. É a única explicação que tem para isso. Tinha vários outros aeroportos aqui que não estavam sobre ataque dos ucranianos e, portanto, poderia pousar em qualquer um desses outros aeroportos aqui, mas aí se pousasse em terra, né, o pessoal iria ver que foram os russos que derrubaram o avião. Se mandando lá para o Cazaquistão, ele vai cair no meio do caminho, afunda, não vai ter destroço, não tem como saber o que aconteceu, dão alguma outra desculpa para o negócio e pronto, olha que maravilha, né? Bom, então esse assunto é só para complementar o assunto de ontem. Hoje os russos fizeram um ataque com 31 drones Shahid contra a Ucrânia, foram todos derrubados, 20 pela defesa aérea tradicional e outros 11 por guerra eletrônica, então não teve grandes problemas. Você pode ver aqui os alvos principais
foram aqui Kyiv e também a região aqui de Kryvyi Rih. Kryvyi Rih está nessa região aqui, né, de Dnipro, mas não teve nada que tenha causado problemas por aqui, né? Bom, agora, olha aqui essa imagem impressionante do míssil que foi lançado no dia do Natal, tá? No dia 25, lá em Kryvyi Rih. A gente falou que em Kryvyi Rih os russos fizeram essa maldade, né, no meio da praça de Kryvyi Rih. Olha só aqui o momento que o míssil cai aqui, né? As pessoas começam a ouvir o barulho do míssil e começam a fugir aqui. A criancinha fugindo aqui, a mulher fugindo ali. Agora, repara, é um míssil de fragmentação, cara. Olha só, tá vendo as bomblets, as pequenas bombas? Olha a sorte dessa mulher que não pegou nenhuma bomba, pegou nela, né? Tava aqui na região, um monte de coisa foi estraçalhada. Olha a rua como é que ficou, tudo cheio de buraco. E, felizmente, nessa imagem aqui ninguém foi atingido, mas a gente sabe que teve uma pessoa que morreu, outras pessoas ficaram feridas, né? Ou seja, é pior, não só foi um míssil, como foi um míssil de fragmentação. Esse tipo de míssil em área civil é proibido, é contra a lei de Genebra, né? Você usar isso contra tropas é outra história, mas contra a área civil desse jeito, um absurdo, né? Os ucranianos também fizeram um ataque essa noite contra várias bases russas ali em Rostov, particularmente Kamensk e Chartinsky. Aqui fala de várias cidades, mas parece que o local que foi atingido mesmo foi Ramensk e Kartinsky, que é essa região aqui de Rostov. Segundo informações do próprio exército ucraniano, foi visado um complexo militar industrial que produzia foguete sólido para mísseis, né? Então a ideia da Ucrânia é justamente prejudicar a produção desse combustível sólido para mísseis, para evitar que os russos consigam atingir alvos na Ucrânia, né? O ataque teria sido um sucesso, segundo a informação do exército ucraniano, e pelas imagens que a gente tem aqui, realmente, né, uma coisa explodiu feio ali, né? A gente não sabe exatamente o que explodiu, mas que teve uma explosão muito grande ali, certamente teve. Bom, na linha de frente não teve nenhuma grande novidade, como a gente falou, segue o mesmo padrão dos últimos dias. Agora, os ucranianos conseguiram aquele caderno de anotações de um norte-coreano, você pode ver, está escrito em norte-coreano aqui, né, são caracteres norte-coreanos, e o pessoal está explicando aqui qual que era a tática para evitar drones ucranianos, né? E curioso isso, né? O documento do norte-coreano era um documento russo, a gente falou sobre isso ontem, né? Isso só prova aquilo que os ucranianos vêm falando, que na verdade os russos estão dando documentos falsos para os norte-coreanos para não ter que registrar baixa de norte-coreano nessa guerra, para esconder os números da opinião pública, principalmente da opinião pública norte-coreana, eu imagino, né? Então, você vê que eram norte-coreanos mesmo, porque está escrito em norte-coreano aqui, né? Embora isso daqui seja tudo russo, tá vendo aqui? O papel em si é russo, mas o que está escrito é em norte-coreano. E aí eles estão dizendo aqui, ó, como eliminar um drone. Quando detectar um drone, você precisa criar um trio de 3 pessoas, né? Enquanto uma dessas pessoas vai enganar o drone, vai servir de isca para o drone a uma distância de cerca de 7 metros, os outros 2 vão tentar derrubar o drone. Ou seja, a ideia é que uma pessoa vai atrair um drone para um lugar e vai ficar parado, para o drone ficar parado perto daquela pessoa. E aí os outros 2 vão tentar derrubar o drone, né? Seria uma certa coragem isso daí, porque o drone pode acertar a pessoa que está parada, né? Então aqui, ó, no momento que um está enganando o drone e fica parado, então o drone também vai parar o seu movimento, não necessariamente, né, mas segundo eles aqui vai parar o movimento, e nesse momento quem está atirando vai eliminar o drone, é o que está escrito aqui, a explicação do pessoal, tem até um quadradinho aqui com o pessoal fazendo o exercício, né? Eu não sei se isso funciona muito não, mas mostra que eles estão realmente preocupados com os drones ucranianos, né? O Igor Girkin, o criminoso de guerra, que deu a ordem para o disparo do MH17 lá em 2014, ele era, na época, coronel do exército russo, era do FSB, ele que liderou as tropas russas que invadiram Donbás lá em 2014, né? Supostamente foram tropas de separatistas do Donbás e coisa e tal, República Separatista do Donbás, de Donetsk, tudo isso é mentira, eu já falei para vocês, não tinha movimento separatista nenhum ali, foram os russos mesmo, e esse cara estava na liderança do, entre aspas, movimento separatista de Donetsk, e ele está preso agora, mas não por isso, tá? Isso daí ele foi acusado, ele deixou de ser general, de ser coronel do exército russo,
mas continuou como correspondente de guerra, não sei o que lá. Aí, na última eleição da Rússia, esse Igor Girkin tentou ser candidato para contrabalançar o Putin, né? Ele queria ser candidato para tentar ganhar o governo do Putin, porque ele tem criticado muito o Putin. Ele diz que o Putin está errando nessa guerra e coisa e tal. Veja, não é que ele queira acabar com a guerra, não. Ele acha que a Rússia tem que decretar estado de guerra geral, botar todo mundo para lutar e não sei o que lá. Ele quer guerrear mais ainda, né? Mas, enfim, ele brigou com o Putin, ele se lançou como candidato, daí foi preso, né? Você sabe, oposição é crime na Rússia, né? Igual aqui no Brasil também. No Brasil também, qualquer candidato de oposição é automaticamente tornado inelegível pelo STF. A gente já sabe como é que funciona isso. O mesmo padrão do Putin, né? Então, mas esse cara, que foi o responsável por abater o voo MH17, houve uma investigação desse voo MH17 lá em 2014, inúmeras evidências, um monte de evidências, de forma que se chegou realmente aos culpados, e ele que deu a ordem para abater o avião, né? Então, foi ele mais 3 pessoas que foram acusados por esse crime, né? Mas aqui está agora ele como prisioneiro do Putin, analista militar falando sobre a guerra da Rússia, né? Aqui, ó, essa aqui é minha breve avaliação da situação. O inimigo demonstra prontidão para fazer uma guerra total até o amargo final. Isso é visto claramente pelos ataques terroristas que se tornaram ocorrências diárias normais, né? Ou seja, ele está reclamando que ele diz que os ucranianos estão fazendo ataques terroristas contra cidades russas e coisa e tal, né? Mas a verdade é que os ucranianos estão se defendendo, né? De qualquer forma, entenda, ele está do lado de lá, né? Aqui, ó. Em cidades grandes e pequenas da Rússia, Rilsk, Kazan, Oriol, uma atrás da outra. O inimigo mostra a Moscou que Oreshnik, que é aquele míssil, o dildo brocha do Putin, né, que ele jogou contra a cidade de Dnipro há um tempo atrás, com todo mundo apavorado. Não, porque o Oreshnik é uma arma nuclear que pode fazer guerra atômica e não sei o que lá, e pipipi, popopó, e não tinha nada demais nesse negócio. Então ele fala aqui, ó, o inimigo mostrou a Moscou que o Oreshnik não os amedrontou em nada. E os ataques são direcionados a indústrias na Ucrânia. Nesse meio tempo, a maior parte das armas, equipamentos e suprimentos das Forças Armadas ucranianas vem do exterior. Ou seja, isso significa que a Rússia é incapaz, mesmo teoricamente, de interromper o suprimento de armas ucranianas. É verdade. Por isso que os russos acabam apelando para enfurecer a população civil ucraniana, tirar a luz, esse tipo de coisa. Não vai resolver nada, mas eles não conseguem resolver do ponto de vista militar, né? Como que o sofrimento da população russa na Ucrânia, as autoridades não podem se importar menos, só tornem eles mais nervosos, né? Ou seja, no final das contas, o que ele está querendo dizer aqui é que esses ataques dos russos contra a infraestrutura ucraniana está tornando a população da Ucrânia cada vez mais anti-Rússia, né? Mesmo as pessoas que originalmente eram pró-Rússia dentro da Ucrânia, hoje em dia já são contrárias à Rússia, né? E Moscou, por outro lado, está claramente não está preparado para essa guerra total. É além das suas capacidades modestas e de determinados oficiais de alto ranking, né? Ou seja, essa é a crítica dele. Ele queria que Moscou entrasse em guerra total contra a Ucrânia. Além disso, iria requerer que eles tomassem toda a responsabilidade por conduzir a guerra, enquanto o ministro da Defesa só é responsável por uma operação militar especial. E mesmo isso é questionável. A Ucrânia vai continuar escalonando os ataques, tanto em frequência quanto em intensidade, empurrando Moscou em direção a uma sobreextensão, provavelmente calculando, talvez não sem razão, que dada a fatiga crescente da população russa dessa operação militar sem sentido, nossas autoridades vão apenas capitular, vão simplesmente deixar para lá, ou finalmente se desesperar completamente e em seguida colapsar. Todos os dois alternativas são totalmente aceitáveis e as forças por trás de Kiev estão direcionando esse processo. Infelizmente, a prática tem mostrado que essas forças estão além da Liga de Moscou. É o que eu falo para vocês. Esse pessoal que acha que Moscou está lutando com a OTAN. Meu amigo, Moscou não consegue lutar com a Polônia. Se a Polônia entrar nessa guerra, só a Polônia, não estou falando da OTAN, não, a Polônia. Se ela entrar nessa guerra, a Rússia acaba. Quanto mais a OTAN, meu amigo, né? O que ele está falando é isso. O pessoal da OTAN está fora da liga. É outro patamar, é outra divisão do futebol. Não tem esse negócio do Moscou querer brigar com a OTAN, né? E ficam ligando essas linhas vermelhas e nosso negócio que nunca vai mudar nada.
e no final das contas essa é a situação, ou seja, ele está pintando esse negócio como um caminho sem volta para a Rússia, e não está longe da verdade não. Esse cara é um criminoso de guerra, é um nazista, é um terrorista, mas nesse ponto ele é inteligente, ele percebe a futilidade dessa coisa toda, né? Bom, os russos estão reclamando também de supostos voluntários que, curiosamente, depois que eles aparecem num lugar, logo em seguida, mísseis ucranianos atingem o lugar. Acho ótimo que os russos briguem muito com os voluntários por lá. O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, fala mais sobre o Putin, a insistência em negociação, não sei o que lá. A gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, teve mais 2 cabos de internet rompidos por navios chineses com comandantes russos no Mar Báltico. É aquilo que eu falo para vocês. A Rússia está usando a estratégia de enfraquecer o artigo 5º da OTAN, de fazer pequenos ataquezinhos. Não vamos entrar em guerra com a Rússia só por isso, só por ter entrado rompido um canalzinho da internet, coisa e tal. A ideia é escalonando isso, escalonando. Daqui a pouco, não, eles invadiram só um pedacinho ali da Lituânia, não tem problema não, deixa a Lituânia para lá e não sei o que lá. Isso é o que os russos esperam. Não acho que vão conseguir, mas essa é a estratégia deles, né? Bom, lembra que o navio Ursa Maior foi afundado pelos ucranianos, agora a gente já sabe que foi uma operação ucraniana que afundou o navio, e agora o pessoal está de olho no Sparta 2. Né? O Sparta 2 está indo para Vladivostok, provavelmente para levar outros suprimentos para lá, né? Vai passar aqui pelo canal de Suez em direção a Vladivostok, né? E o pessoal está falando aqui, ó, ouvi dizer que tem um colete salva-vida extra em algum lugar da sala de máquinas nesse navio, hein? O cara tá cantando a pedra aqui que pode ter mais um atentado aqui, né? E tem outros também aqui, ó, outros navios russos que estão sendo visados pelos ucranianos, né? O Ivan Green, o Alexander Otrakovsky, Sparta 2 e General Sokobelev. É isso daí, tomara que consigam afundar todos eles. Bom, a Rússia e o Irã vão assinar uma nova parceria estratégica antes do Trump tomar posse, né? Isso daqui pode parecer uma coisa muito preocupante, mas na verdade só mostra o desespero desse pessoal, né? O Putin quer se encontrar com o Trump urgentemente, a situação dele é difícil, e o que está dizendo o pessoal aqui é isso. A gente já falou aqui, né, sobre a questão econômica. Realmente a situação econômica está triste na Rússia e por isso o Putin tem essa pressa toda, né? A Nabiullina, que é quem está mantendo a situação da Rússia mais ou menos estável, está na corda bamba. O pessoal está querendo culpar ela pela crise econômica lá na Rússia, o que vai ser ótimo. É igual eu falo aqui no Brasil também. Vou achar lindo se o STF acatar a decisão do PDT e suspender o aumento de juros no Brasil. Vai ser lindo, cara. Aí vai ser uma beleza. E na Rússia está acontecendo exatamente isso, né? Bom, o Biden direcionou o Pentágono para aumentar as entregas de armas para a Ucrânia depois do ataque russo no dia 25 de dezembro. Excelente decisão, tomara que chegue mais armas mais rápido possível, né? E finalmente, só uma última notícia, a mineração de Bitcoin foi banida em várias regiões da Rússia por falta de energia elétrica. Pois é, está chegando nesse ponto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.